Bom, pessoal, tudo bem? Então, continuando, né? Aqui no Chaitanya Charitamrita, descreve que por meio do serviço devocional, os devotos veem essa personalidade de Deus, assim como os habitantes do céu veem a personalidade do sol. Significado: a suprema personalidade de Deus tem sua forma eterna, que não pode ser vista por olhos materiais ou especulação mental. Somente pelo serviço devocional transcendental pode-se compreender a forma transcendental do Senhor. Então, o aspecto pessoal de Krishna, de Deus, ele só pode ser compreendido para quem ocupa esse serviço devocional. De outra maneira, a pessoa não consegue entender, ela especula e acha que a forma de Deus é material, né? Confunde a personalidade de Deus. Então, aqui a comparação aqui é feita, né, com as características pessoais do Deus do Sol. Então, o semideus que controla o Sol é uma pessoa que não pode ser visível aos nossos olhos, é vista nos planetas superiores pelos semideuses, mas em outros planetas, quem vive nos planetas celestiais pode entender o Deus do Sol e pode vê-lo, né? Sabe, né? Por exemplo, fala que os habitantes da Terra podem alcançar a Lua, mas os habitantes do céu podem alcançar até a esfera do fogo chamado Sol, né? Quem mora na Terra é impossível entrar no Sol, mas em planetas celestiais as pessoas podem entrar até no Sol. Imagina. O que é impossível para o homem na Terra é fácil para os semideuses no céu, por causa de seus corpos diferentes. Da mesma forma, para ver o Senhor Supremo é preciso ter olhos espirituais. Essa comparação aqui é interessante, né? Olhos espirituais do serviço devocional. Então, pela prática do serviço devocional, nós desenvolvemos olhos espirituais e nós podemos ver a personalidade de Deus. A personalidade de Deus é inacessível por aqueles que estão habituados a especular sobre a verdade absoluta em termos de pensamento científico experimental, sem referência à vibração transcendental. Então, assim, a pessoa ela quer entender Deus com o cérebro material, com os conceitos materiais, é impossível. Vai ter a visão deturpada. A aproximação ascendente da verdade absoluta termina em realização de Brahman impessoal e do Paramatma localizado, mas não da suprema personalidade transcendental. Quer dizer, o aspecto, se você vai pelo meio ascendente, que é pelos próprios esforços, você pode alcançar o Brahman, que Deus é o Brahman, ou talvez, raramente, você consegue entender Deus do coração, como Paramatma, mas entender a personalidade de Deus é impossível. Aqueles que trilham os caminhos do conhecimento da yoga adoram somente a Ele, pois ele percebe como Brahman pessoal e Paramatma localizado. Aqueles que gostam de especulação mental, os Jnana Yogis, no caminho de Jnana Marga, querem meditar em yoga mística, né? Encontrar a verdade absoluta que está dentro do coração, no aspecto pessoal. Então, as pessoas não podem compreender a forma eterna do Senhor. Então, pela especulação, você não pode compreender a forma pessoal de Krishna, né, da personalidade de Deus, que é transcendental, né? Não é assim? Senhor. Assim, pode compreender as glórias do Senhor através de diferentes modos de adoração, como ilustra o Deus do Sol. O exemplo do Sol aqui, né? Narayana, desculpa, e Sri Krishna são a mesma personalidade de Deus, mas embora sejam idênticos, suas características corporais são diferentes. Porque fala de Narayana, de Vishnu, de Krishna, tudo é o Ser Supremo, mas tem umas diferenças corporais, né? Que essa personalidade de Deus, Sri Krishna, tem duas mãos, e segundo a Krishna original, ele tem a forma humana é uma imagem e semelhança de Deus, né? Deus também tem dois braços. Ele segura uma flauta, enquanto as outras formas, Narayana tem 4 braços, com búzio, o disco, né, a Sudarshana Chakra, a massa e a flor de lótus. Então, no significado aqui, é explicado que Narayana é idêntico a Sri Krishna. Eles são, de fato, a mesma pessoa, manifesta de maneiras diferentes. Então, que na realidade nós somos monoteístas, fala Narayana, Vishnu, Krishna. Não, em última análise, tudo é uma encarnação de Krishna. Krishna, só existe Krishna, a verdade absoluta. Então, Narayana, o Vishnu, Paramatma, são expansões da mesma personalidade de Deus. Assim? Então, fala assim como um juiz no tribunal superior
porque está sendo situado da mesma maneira diferente em seu escritório e em casa. Tem um juiz lá no cartório, no fórum, né? no júri, lá no julgamento, né? de uma corte, ele está como juiz, o magistrado, né? Todo respeitado, toda aquela história, todo cheio de aparatos, né? Mas quando ele vai para a casa dele, ele é o pai, é o esposo, é o avô, né? Assim? Então é outra relação, é outro mundo, né? Maneira diferente. Então ele comporta de maneira diferente. Ele comporta de maneira diferente e ele é visto de maneira diferente. Como Narayana, o Senhor se manifesta com 4 mãos, mas como Krishna, ele se manifesta com 2 mãos. Esse é o ponto. Prabhupada fala que Narayana, ou Vishnu, é Krishna no escritório. E Krishna mesmo, na forma original, é a pessoa em casa. Tá tranquilo, relaxado, com chinelos, short. Né? Ó Senhor dos Senhores, você é o vidente de toda a criação. Esse é o outro mantra falando, né? Você é realmente a vida mais querida de todos. Você não é, portanto, meu pai, Narayana. Narayana se refere a alguém cuja morada está na água nascida de Nara, Garbhodaka Kashayi Vishnu. E esse Narayana é sua porção plenária. Todas as suas porções plenárias são transcendentais. Elas são absolutas e não são criações de Maya. Isso aqui é um verso chamado Bhagavatam. Então, foi falado pelo Senhor Brahma, fala aqui. Essa declaração foi falada pelo Senhor Brahma em suas orações ao Senhor Krishna. Que depois que o Senhor Krishna o derrotou e exibiu seus poderes místicos, Brahma tentou testar o Senhor Krishna para ver, né? Porque Krishna derrotou o Senhor Brahma, né? Brahma tentou enrolar Krishna e Krishna mostrou para ele quem é que manda, né? Quem é o Supremo. Então Brahma tentou testar o Senhor Krishna para ver se ele era realmente a suprema personalidade de Deus, brincando como um vaqueirinho. Brahma roubou todos os meninos e bezerros do pasto. Mas quando voltou ao pasto, viu que todos os meninos e bezerros ainda estavam lá, pois o Senhor Krishna havia os criado novamente. Quando Brahma viu esse poder místico do Senhor, ele admitiu a derrota e ofereceu orações ao Senhor, dirigindo a ele como o proprietário evidente de toda a criação e como super-alma que está dentro de cada entidade viva e é querida por todos. Porque na história, né, o Senhor Brahma roubou os vaqueirinhos e os bezerros de Krishna só por um instante, mas para a gente da Terra, um instante de Brahma passou um ano aqui na Terra. Então, durante um ano, ficou sem os vaqueirinhos e os bezerrinhos originais. E Krishna, quando Brahma roubou os meninos e os bezerros, Krishna expandiu no mesmo número de meninos, no mesmo número de bezerros, com as mesmas características. Ninguém sabia quem era quem. E voltou para Vrindavana com todos eles, como mesmos meninos, né, os mesmos bezerros. Mas só que todos eles eram Krishna. E é até interessante, quando chegou lá em Vrindavana, as mães dos filhos estavam assim com amor pelos filhos, não sabiam explicar por que amava tanto o seu filho, né? Porque na realidade os filhos dela eram todos Krishna. E as vacas queriam dar uma mamar aos bezerros loucas assim. E pode ser interessante que um ano depois as vacas ainda estavam dando de mamar os bezerros crescidos. Ela tinha dado à luz aos novos bezerros, mas ela estava pegando aquele bezerro mais velho, porque era Krishna. Então aqui, então o Brahma fez essa oração, né? Aí um significado assim, aí que explica, né? Bom. Quando o Brahma viu esse poder místico, ele admitiu a sua derrota, né? Como falou aqui, né? E que Krishna é o próprio Senhor Supremo, né? O Senhor Krishna é Narayana, o pai de Brahma, porque a expansão plenária do Senhor Garbhodaka Kashayi Vishnu pode ser colocado, depois de colocar no oceano, cria Brahma do seu próprio corpo. Brahma nasceu de Garbhodaka Kashayi Vishnu, Mahavishnu no oceano causal, e Krishna da Kashayi Vishnu e a super-alma, no coração de todos também são expansões transcendentais da suprema verdade absoluta. Então, todas as expansões de Vishnu, de qual Brahma nasceu, vêm de Krishna. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.